Menina veste rosa e menino veste azul. A frase, que não teria nada de mais há 10 anos, provocou choro e ranger de dentes nas alas progressistas da sociedade quando saiu da boca da ministra Damares Alves, titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Mas o que há de errado com essa constatação que, mais do que impor um rígido e estrito código de vestuário infantil, na verdade quer simplesmente dizer que, sim, existe uma diferença inata entre homens e mulheres, de fundo biológico, por mais que ativistas da ideologia de gênero preguem o contrário. O humorista e sociólogo norueguês Harald Eia fez um trabalho de fôlego ao entrevistar cientistas e defensores da tese que o gênero apenas é uma construção social, mostrando a incoerência desses últimos no documentário Lavagem Cerebral, disponível gratuitamente com legendas no YouTube. É sobre ele que nós vamos falar nesse episódio do Quarentena Cult. Aliás, cometemos um erro percebido tarde demais de não convidar nenhuma mulher para o programa de hoje. Por isso pedimos a você, nossa telespectadora, que dê sua opinião sobre o tema nos comentários e já pedimos desculpas com antecedência por qualquer bobagem dita aqui. Esse é o Quarentena Cult, podcast em vídeo da Gazeta do Povo, que se propõe a debater um filme disponível nos principais serviços de streaming e recomendar ou não que o público assista. O Quarentena Cult está disponível gratuitamente em todos os principais serviços de streaming de áudio, como Google Podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e também no canal do YouTube da Gazeta do Povo. Se você gosta desse programa, eu te convido a conhecer melhor o conteúdo da Gazeta do Povo e também se tornar um assinante, para desfrutar deste e outros conteúdos que você só encontra aqui. Mas não ligue agora, porque o Jones Rossi ainda vai complementar a oferta para você que gosta de ouvir o Quarentena Cult e quer se tornar um assinante da Gazeta, né, Jones? Deixa eu ligar o áudio aqui, né? Eu faço uma apresentação. Olha, fiz de primeira tudo, Jones, e você nem para liberar o teu microfone, mas vai daí, então. Não, é que eu tava justamente com o áudio desligado, porque vai que passa uma moto aqui, esses cornos que ficam passando aqui com o escapamento furado, e daí atrapalha aqui, porque eu tô no 10º andar e mesmo assim os caras passam que nem os doidos. Então, no último programa, 3 espectadores mandaram, eu falei, né? Manda um e-mail para jonesr@gazetadopovo.com.br, que eu mando um link para você fazer assinatura, ganhando o e-book As Atrocidades do Comunismo que você não aprendeu na escola. Então é isso, essa é a promoção. Se você quiser fazer assinatura e ganhar o livro, é um e-book, manda para o meu e-mail, jonesrossi@gazetadopovo.com.br. A gente vai. Eu também, Paulo, deixa Jones lá. R. Jones R. Eu falei Jones Rossi? Não, Jones R. R de rato, de Rossi. De Vou falar raposa, pro pessoal colocar um GC aí. de ranho, arroba gazetadopovo.com.br. Faz que nem o Pouso Show. Faz que nem o Pouso Show. Isso, aqui jonesr@gazetadopovo.com.br. tem o GC. Isso. Isso. Assista o Pouso Show também, você que gosta do Quarentena Cult, assista o Pouso Show. Então, passa de volta a palavra para o Ricardo, que vai passar a palavra para outra pessoa. As coisas estão mais organizadas hoje nesse episódio do Quarentena Cult. A gente já combinou com antecedência como é que ia funcionar a introdução. Porque o negócio é o seguinte, esse episódio de hoje a gente vai falar sobre um documentário que foi veiculado em 2010 na TV norueguesa, a NRK, que é uma TV pública norueguesa, uma espécie de BBC norueguesa, né, falta de comparação. TV Cultura. Isso, a Paraná Educativa. A TV Cultura deles, né? E quem trouxe a sugestão da gente discutir esse documentário foi o Evandro. Então o Evandro já conhecia, ele gostou, a filha dele gostou, que a gente já soube. Então, Evandro, por que você trouxe a sugestão da gente discutir aqui o lavagem cerebral? E aí, tudo bem? Então, vamos começar pelo começo, né? Esse documentário ele foi muito forte lá nos países nórdicos, porque você tinha toda uma cultura sendo construída sobre a questão de falsamente alegada igualdade de gênero, onde tudo é uma construção social e você precisa dinamitar essa construção social para que você consiga atingir a igualdade máxima e utópica dos ativistas de gênero. E esse documentário ele tem uma
ele fez assim o que a gente hoje parece extraordinário e que teoricamente deveria ser o básico. Ele simplesmente foi perguntar, né? Ele tomou ele seguiu o que Sócrates fazia, né? Vamos perguntar o que tem por trás disso tudo e deixar as pessoas falando e ele perguntando sem precisar ir para a baixaria, ir para a violência, ir para a ridicularização, ir para a ironia, apesar de ele ser um humorista, né? Um humorista bem conhecido, né? Tem algumas passagens que ele faz com pessoas na rua que ele é reconhecido, então você vê que ele é um humorista bem reconhecido. E foi assim, dinamitou o discurso de ideologia de gênero nos países nórdicos de uma maneira muito forte, porque depois do documentário isso gerou toda uma discussão, porque grande parte do financiamento dos estudos sociológicos, normalmente ali, né, ele foca bastante na sociologia, eram financiados com recursos públicos, e você tinha, inclusive, uma espécie de ministério, mas era um instituto bem grande, onde abarcava todos os países nórdicos, né? Então, Islândia, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, pegava todos eles nesse grupo unificado sobre discussões de gênero, onde a ideologia de gênero era a Bíblia deles e não se aceitava nada de diferente. Depois o documentário foi destituído, esse instituto, né? E pense que é um instituto na Europa, com países desenvolvidos, que tem uma grande influência no Parlamento Europeu, ONU, tudo isso. Então, um documentário bem feito, com curiosidade, com sagacidade, que chega lá e consegue fazer com que os próprios defensores consigam, exponham as fragilidades dos seus próprios argumentos. Com boas fontes, né, Evandro? Com boas fontes. Ele vai atrás. O cara vai para o Trinity College em Cambridge, que é os caras têm lá quanto ele fala? 32 prêmios Nobel, né? Já saíram de lá. Entrevistar o Borat, né? Entrevistou o primo do Borat, que na verdade até agora é o Borat, disfarçado de pesquisador lá. Não, e assim, ele vai atrás, assim, tem um pesquisador lá que fala que como tudo o gênero é fluido, é uma construção social, aí o apresentador, ele fala assim, o humorista, né? Ele fala, mas então significa que as escolhas de gênero, a identidade de gênero vai ser, se todo mundo pode escolher, elas devem variar de cultura para cultura. Ele fala assim, inclusive tem uma tribo lá na África onde todas as crianças e adolescentes têm que tirar o esperma de um adulto por X anos, né? E aí ele vai atrás dele descobre um cientista que foi atrás e foi tentar descobrir que história é essa dessa tribo onde todos os homens precisam ter acesso ao esperma dos outros homens e o que acontece nessa tribo. Então, só isso, vocês agora, telespectadores, ouvintes, já devem estar pensando, meu Deus, que história é essa? Pois é, que história é essa? E ele foi lá e foi ouvir, e a conclusão é muito diferente daquilo do que estava sendo dito. Assim, a nossa preocupação aqui é porque é um assunto muito complicado, é um abacaxi, exige espaço para muita má interpretação, porque a gente aqui, eu, por exemplo, resumo as ideias, às vezes, de uma maneira que não coloca todos os meandros daquilo, né? Então, eu já peço desculpas por antecipação. Se a gente for mal interpretado, dê espaço para a gente tentar explicar melhor, né? Não nos critique por uma frase mal colocada. E também, assim, a gente vai tratar que eu, por exemplo, sou uma pessoa que vou falar muito de ideologia de gênero, e eu sei que muita gente condena o uso de ideologia de gênero. E eu vou defender aqui de uma maneira bem rápida porque eu vou usar ideologia de gênero. Uso como expressão, né, Evandro? É a simples adoção dessa expressão, né? A simples adoção. Então, o que você tem? Só de você falar ideologia de gênero, já as pessoas vão me chamar de reacionário, de genocida, suicida. Negacionista, tudo isso. Não, mas é assim, vamos lá. O que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias, certo? Então,
Se você tiver vários estudos sobre alguma coisa, se você tiver várias opiniões, argumentações e teses sobre algo, você já tem um arcabouço ideológico que você pode... E gênero, obviamente, por se tratar das questões de gênero. Então, o que hoje pode ser chamado de teoria queer, teoria de gênero, ideologia de gênero, identidade de gênero, das várias formas que você quiser, eu vou resumir como ideologia de gênero. Então, se você alega que não existe, você está alegando que não existe toda uma literatura em cima da construção do gênero. Toda uma literatura que começou com Simone de Beauvoir, que teve a Kate Millett, que teve a Judith Butler escrevendo que gênero é uma construção social. Se elas escrevem que gênero é uma construção social e isso está completamente contaminado na academia, desculpe, mas isso existe. Negar que isso existe, aí eu acho que é um pouco de negacionismo. Então, assim, eu vou usar com isso. Se existem essas pessoas discutindo o gênero, existe um pacote de ideologias, logo, existe uma ideologia sobre gênero, certo? E aí é com isso que eu vou falar, que é muito baseado nas ideias surgidas principalmente no final da segunda onda do feminismo e terceira onda do feminismo. Parece chato pra caramba, mas o documentário é muito divertido. Muito divertido. Então, por isso que eu quis trazer aqui, porque eu acho que nenhum de vocês tinha assistido ainda o documentário, né? Não. Então, eu quero mais ouvir vocês do que contar. Vai lá, Paulo. Só colocar que o documentário tem 7 partes, né? Na verdade, a gente está aqui hoje falando mais da primeira mesmo, né? Isso, a primeira e a última parte. Eu assisti... eles são 7 partes, eu assisti 3, né? Eu assisti esse primeiro, assisti um que era sobre raça, que eu acho que é um tema bastante pesado mesmo também. Não curti tanto, por ser bem sincero, e assisti esse último, o último também. O primeiro ele trata sobre desigualdade de gênero, né? Então, deixa eu fazer aqui então, a apresentação. Sexo também, que eu comecei a ver e não curti, que é aquela ideia, né, de que nós homens encaramos o sexo mesmo, o ato sexual, de um jeito diferente. A mulher se apaixona, o homem vai lá e não se apaixona e tal, e não liga no dia seguinte. Então tem esse também, que eu comecei a ver, esse eu não terminei. Eu tenho a lista dos títulos dos episódios aqui, que talvez sirva para... Porque isso está disponível na internet. A gente citou aqui que tem essa versão no YouTube, tá, com legendas em português, que um usuário do YouTube foi lá e fez as legendas, e confiamos que ele legendou do norueguês corretamente, mas as legendas do inglês que a gente consegue identificar melhor são corretas, então tudo indica que a legenda tá bem correta ali. Então ele fez uma edição em cima desse material. Agora, existe na internet, disponibilizado, toda essa série gratuitamente, de forma legal. Então, se você pesquisa, depois sim, pode até deixar o fluente em norueguês, pode ir lá na fonte original. Não, mas com legendas em inglês, pelo menos, né? Então, o primeiro aqui é o paradoxo da igualdade de gênero, o efeito parental, gay e straight, né? Que seria gay e hétero, na tradução em português. Um episódio sobre violência, outro sobre sexo, outro sobre raça. E o último, que é uma expressão que eu não sei se tem uma tradução boa, talvez vocês possam ajudar, que é o nature or nurture. Que é o debate entre natureza e a cultura. Nato ou inato. Talvez seja a melhor tradução. Então são esses 7 episódios. Isso. Pode ser. Ou natureza e cultura, né? Natureza e cultura, acho que sintetiza. Esse foi eu gostei mais desse, na verdade, esse último, assim, porque eu acho que ele faz um apanhado também de todos os episódios, né? Lá no começo ele já fala de todos os episódios. E eu acho que o ponto central de toda essa série de documentários é bem isso, é aquela ideia. É a ideia marxista que o Mao Tse-tung promovia mesmo, que a gente é um papel em branco sobre o qual um ideólogo qualquer, um líder qualquer, vai escrever os mais lindos poemas, é o que o Mao dizia. Então você é um papel em branco. Se eu te educar para você ser assim, você vai ser assim. E a discussão que não, existe uma natureza, para quem acredita, existe uma alma, existe uma lei natural, existem os genes que de algum jeito condicionam. Então a grande discussão do documentário é essa, na verdade. Se a gente e é uma discussão do iluminismo, né? Se a gente
como é que é? Tábula rasa, ou se não, se a gente tem ali características inatas. Esse é o grande cerne. Aí ele aplica isso no primeiro ali, a essa questão da igualdade entre homens e mulheres. Ele nem está falando, né? Ele nem menciona transexual nesse primeiro, né? Esse primeiro é uma Não, coisa... é uma questão do trabalho, né? Por que os ali... homens tem mais engenheiros, por exemplo, ele vai lá numa empresa, entra no refeitório, só tem engenheiro homem. Daí ele vai num hospital, vai na enfermaria, só tem mulher. E a partir disso ele começa a querer descobrir por que só tem mulher nesse lugar, por que só tem homem. É tudo cultura, né? Nós ensinamos as mulheres que é melhor ser enfermeira, e os homens vêm com carrinho, com guindaste, então eles vão ser engenheiros. Ele vai falar com os pesquisadores, né? Gente assim do mais alto gabarito, que nem eu já mencionei antes, lá no Trinity College em Cambridge, e os caras falam... O Steven Pinker, ele também fala sobre isso, né? Enfim. O Pinker, aliás, o Pinker, ele fala que dá para a gente controlar esses instintos, né? Ele tem um livro de 1000 páginas sobre isso que se chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza, que ele vai explicando, né, ao longo dos anos, a queda no índice de homicídio no mundo inteiro. Tipo, na Inglaterra era um absurdo no século XVII, e esses índices, hoje tipo, na Inglaterra, sei lá quantos homicídios tem por ano, deve ser o mesmo que São Paulo Osasco tem no fim de em semana. 6 meses. Deve ser a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Belfort Roxo, no fim de semana Não, o Japão tem 12 homicídios por ano, né? E o Japão já foi um país violento, né? Enfim. Mas saindo um pouco aí, Johnny, só para ajudar nessa linha, qual é o paradoxo? O nome é paradoxo, né? O paradoxo do gênero. É que é o seguinte, os países nórdicos, eles lideram as escalas de igualdade de gênero. Os países mais igualitários entre gênero, são os países nórdicos. Só que quando ele foi cruzar com as escolhas da população, a partir do momento que se atingiu o ambiente ideal, é que as pessoas cada vez mais escolhem serem diferentes. Então, o que está por trás? Tem mais engenheiras na Índia e no Paquistão do que na Noruega. Exatamente. Isso, né? Então, países com desigualdade de gênero muito alto têm uma igualdade de representação. Igualdade, liberdade. Porque é isso. A tese dele é essa, que quanto mais liberdade você tem para ser o que você é, né, para fazer aquilo que você gosta, não sei o quê, mais você vai ceder a essa condicionamento, não sei, essa coisa, vai ceder a essas características inatas. Quanto mais confortável você tiver, mais os teus genes vão ser determinantes, e com isso, mais as diferenças. Porque uma coisa que é importante é o seguinte, as teorias vigentes, atuais, e que está na maioria das cabeças das pessoas, até aquelas que não acham que estão participando dessa discussão, é de que homens e mulheres são iguais, né? São iguais e precisam ter tratamento igual e precisam ter o mesmo salário em todas as condições. Aí você fala, opa, calma, sim, tem que ter tratamento igual, mas a justiça não é dar tratamento igual, a justiça é dar tratamento desigual para os desiguais, para que você consiga atingir um patamar de justiça, né? Inclusive, é engraçado, né, Evandro, que o pessoal que critica a meritocracia fala a mesma coisa, né? Que tem aquele célebre quadrinho do muro das crianças, que você coloca a mesma caixa para 3 crianças, se elas são de tamanhos diferentes, uma vai continuar não conseguindo ver o que está por trás do muro. Agora, se você coloca uma caixa maior para criança menor, ela vai conseguir. Ou seja, você trata com equanimidade, né? Só que para você reconhecer isso, aí que começam as incoerências. Para você reconhecer isso, você tem que reconhecer que não somos uma construção social, porque nós temos diferenças que são muito evidentes e que elas são inatas. Parte delas pode ser moldadas pela cultura, mas ainda existe uma complementariedade e uma diferenciação entre homem e mulher que é imutável. Então, se você negar isso, você precisa fazer saltos lógicos, você precisa construir uma base intelectual tamanha que vai ali por Foucault. Uma base intelectual falsa.
falsa, né? Diga-se de Falso? passagem. Não, você tem que começar a criar todo um ambiente intelectual nas academias, que você... E aí, De quando ele vai no negação da documentário... biologia. É a mesma coisa que você querer que o baixinho, o anão, comece a disputar NBA com o Michael Jordan. É basicamente, resumindo, bem resumido o negócio, é isso. É isso. Eu meio que discordo um pouco do Evandro, que ele falou que não tem zombaria. Tá, tem uma certa ironia ali no documentário. Não chega a ser. Mas não é igual, não é o calma, CQC. Não é o CQC. Calma, não é CQC. Não é nada disso. Mas tem um certo humor. O cara é humorista, ele não consegue sair disso. Mas eu acho legal que ele faz aquele negócio que o Abu Janra falava, né? Faz o outro lado tropeçar nas cordas da liberdade. Ele simplesmente faz uma pergunta bastante simples assim, para as pessoas que não acreditam nisso e deixa elas... Só que assim, outra coisa também... Uma coisa que a tal da Catherine Engeland, ela começa a gaguejar ali no momento do documentário, que ela não, eu simplesmente não levo a biologia em conta, não acredito. Isso para mim é desinteressante o negócio. Pois mas em vários momentos, alguns cientistas falam, eu não tem um no último que ele fala que ele não deve pesquisar aquilo, porque para o cientista é mais importante saber o que ele não deve saber do que o que ele deve saber. Uma coisa assim. Mas agora sim, um tremendo motoboy de treta esse cara também, né? O legal do documentário é isso. Vai lá, grava o cientista falando, fala, olha o que ele disse de você. Tal. Mas esse é o lado interessante, divertido do documentário. Mas isso mostra, a gente não consegue fazer um debate sobre ideologia de gênero. Você não consegue. Você não consegue colocar duas pessoas. Veja o Jordan Peterson, as tentativas que ele tem para conseguir falar, para conseguir ter uma dialética, conseguir ter um debate, ele não consegue normalmente. Ou ele não fala, ou as pessoas não comparecem porque fala que não vão discutir com um genocida, não vão discutir com um machista, misógino. Isso, não pode dar palco pro cara. Por quê? Porque não tem lógica, entende? Assim, no fim das contas, é um discurso que é exatamente aquilo que está sendo mostrado no documentário, a meu ver, né? Que é, você tem que viver num mundo contaminado por pessoas daquele mundo, onde você tem que negar a realidade. O que eles falam, e eles falam isso, né? Eles falam, eu não posso olhar para a biologia, porque a biologia vai encontrar coisas... Daí ele pergunta, mas por que você não pode olhar para o que a biologia está dizendo? Porque eles querem me destruir. Porque se eles descobrirem o gene biológico, eles vão evitar que o mundo tenha gays. E aí o humorista vai lá no pesquisador que considera que tem um forte fator biológico e pergunta, você quer destruir os gays? Ele, não, eu sou gay, não quero acabar com o meu meio. Evandro, uma das coisas que para mim se sobressaiu no documentário, inclusive, é essa questão da negação do seu interlocutor no debate, né? E isso é uma estratégia que a gente vê se repetindo demais em várias outras esferas. Ela não se limita ao debate ou falta de debate na ideologia de gênero, né? Você parte do pressuposto que se alguém foi estudar alguma coisa, ou no caso que a gente falou aqui, está usando expressões que já estão condenadas por uma fatia desse público, então ela está desqualificada para o debate, né? Isso é muito, acho que é o maior mérito do documentário, na minha visão, e eu fui assim muito sem saber o que esperar do documentário, né? Não imaginava o que ia encontrar, pensei até que podia encontrar uma coisa mais panfletária, até defendendo uma visão de mundo em detrimento de outra, então não foi isso que eu entendi. Pensou que ia encontrar o processo da Dilma ali, Sabag? Podia, né? Assim, e eu acho que até o Jones usou um termo, quando a gente discutiu aquele documentário Cuba e o Cameraman, o Jones usou um termo que alguns dos nossos espectadores não gostaram, que ele disse que o documentarista lá tinha uma honestidade intelectual ao se revelar simpático ao regime de Fidel, né? E alguém, né, não gostou do uso disso, não entendeu exatamente o contexto que o Jones colocou e tal, mas era a honestidade intelectual daquele documentarista em se evidenciar alguém que era simpático ao regime. Da mesma forma que eu acho que o documentarista norueguês, ele também é honesto intelectualmente, à medida que ele demonstra que aquele é um assunto que ele não conhece. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir grandes autoridades dos dois lados, e ele promove um debate muito igualitário nesse sentido. Ele ouve muito os argumentos dos dois lados, ele dá muito espaço para que os cientistas e intelectuais, enfim, que representam as visões divergentes, manifestem suas opiniões e seus argumentos, né?
A parte mais intelectual, que eu acho, está no fato de que ele vai se convencendo de algumas coisas e ele faz questão de demonstrar isso, né? Então, por exemplo, quando ele vai ouvir esses especialistas que defendem a construção do gênero como algo cultural, como imposto pela cultura do homem aí como, como raça humana, nesse caso, né? Ele fica muito espantado quando ele ouve essas declarações de alguns pesquisadores dizendo: não, eu nego a biologia não me interessa. A biologia, eu não quero discutir isso. Isso é uma coisa que, para mim, já está ultrapassada, ou é pesquisa que não é irrelevante, né? Esses pesquisadores, até no primeiro episódio tem isso, né? E quando ele ouve as primeiras pesquisadoras lá, e atenção, quando eu falo pesquisadoras que defendem a ideologia de gênero, são pessoas que têm posições lá em universidades norueguesas, não são gente que só defende a ideia por simpatia. É gente que está querendo impor políticas públicas, né? Não, Gente que tá aqueles ali fazendo. fazem parte, a maioria deles são do governo, Exato. são do Ministério do Trabalho. Ligados a entidades governamentais, não são pessoas que estão à margem do debate acadêmico, nada disso, né? E ele começa a escutar esses argumentos e começa a ouvir essa reputação da biologia. E ele manifesta isso uma hora, fala assim: olha, eu tô achando estranho que essas pessoas, todas elas, não querem nem ouvir o que a biologia tem a dizer a esse respeito. Então, quando ele vai ouvir os cientistas do outro lado, ele parece se convencer mais de que, não, peraí, não é impossível você ignorar o fator biológico quando você vai fazer uma análise sobre isso. Mas, Sabag, por quê? Porque quando ele vai ouvir os cientistas mesmo, cientistas que fazem testes empíricos, que fazem prova contra prova, né? Cientistas. Os cientistas falam que uma coisa é você ter muita característica inata, e quando você olha o todo, você vê como a genética é importante no todo. Quando você vai olhar sociedades, grandes grupos, a genética acaba manipulando de uma maneira que você não vê. Determinando, né? Até usam, não no documentário, mas existe o determinismo biológico que é tão contestado hoje em dia. Mas isso eles mesmos falam que não impede você, quer dizer, que a cultura é importante, não só a cultura, como a tua correlação com as pessoas, né? E que você não não está exclusivamente preso ao biológico, mas Sim, o biológico está lá. O Borat lá fala que nem tudo é biologia. Sim. Então, eles deixam sempre em aberto. Fala, não, como que eu vou afastar um ambiente cultural sem testar a tese, sem colocar isso à prova? Eles não podem fazer essa afirmação. Coisa que você pega as pessoas que defendem a desconstrução do gênero, o gênero fluido, a teoria queer, não conseguem. Eles têm que refutar o estudo, eles têm que refutar a realidade. E também acho uma outra coisa que é muito interessante. Não, eles não têm que refutar o estudo. Eles teriam que refutar, mas eles não conseguem refutar. Eles não conseguem refutar. Eles não conseguem, e sabendo que não conseguem, eles fazem uma coisa que é muito canalha intelectualmente, que é, não, para mim a biologia não interessa. Tipo, é a mesma coisa que eu falar, não, olha, tá vendo aquela maçã que tá caindo lá, da árvore? Para mim a gravidade não interessa, não é o que eu acho que é. É que assim... simplesmente contraria a realidade, gente. Acho que o que está subentendido também nesse documentário é assim, o cientista deu lugar, virou intelectual. O intelectual é tido como cientista. A gente vê ali, que você falou, né? Tem o Borat lá, ele tem experimentos com autistas, tem um outro cientista que faz experimentos com crianças que têm deformidades nas experimentos não, né? Ele trata crianças, né? Parece que é um nazista fazendo experimentos lá. Não, pô. Escolha bem as palavras. Essas são as palavras, parça. Agora. Não, ele usa essas crianças que têm deformidade. Ele trata, cara, mas assim, as crianças também. Ele trata, mas no meio do tratamento tem lá a experiência que a criança, ele coloca um monte de brinquedo masculino e feminino e ele vê bebê, o que ele vai escolher. Então, enfim, isso é tratamento? Não sei. Enfim,
Mas o que? Você me desconcentrou aqui. São estudos que ele Isso, conduz muito dentro de um obrigado. hospital com pacientes que ele atende como médico que Não, ele Exatamente. é. mas é Obrigado. interessante esse caso. Só para explorar um pouquinho esse caso. A Vitória Vitor? Isso. Ele é um médico que ele está numa linha de tratamentos onde você vai ter onde você tenta conformar o corpo com a identidade de gênero. Então, o que acontece? A família vai lá, entra num pedido no Estado, o Estado recomenda uma clínica, essa clínica acompanha e pronto. Isso é algo muito comum hoje em dia. Nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, você começa a ter um aparato público e já um caminho natural para criança com inconformidade, com disforia de gênero, já passa com X anos, vai para a clínica já faz tratamento hormonal, psiquiátrico, tudo para ajustar o corpo ao gênero e sai de uma uma fábrica de fazer pessoas Como elas querem. com problemas sérios, que vão manter Mas o esses problema é problemas que sérios. assim, ó, essas crianças que ele trata, essas crianças, elas têm deformidades, né? Por isso que tem ali Isso, porque o muitas problema delas são aquelas intersexuais, né? Que nascem ou completamente deformado ou com as duas genitálias. E aí ali o médico tem que tomar uma decisão e saber para que lado vai. Mas não só isso. Então, isso que eu estou querendo dizer, existe todo um aparato criado onde você já começa a ter. Estados Unidos estão querendo criar no Brasil, você tem clínicas aqui em São Paulo, onde você entra no SUS, uma ou duas sessões de psicologia com a criança, já manda para a clínica de tratamento, é bloqueio hormonal, Redesignação cirurgia de mudança de sexual. sexo. quando Mudança de fizer sexo. 18 anos, enfim, é a maquininha de moer gente, já está pronto o processo. E é isso que é interessante. Ele estava lá até ele ver o que ele estava fazendo, que é uma teoria do doutor Money, que é bem conhecido pelas feministas, né? Que fez experimentos escabrosos com gêmeos, assim, é uma coisa assim que nível nazista, experimentos humanos assim de maneira grotesca. E ele está lá e ele se vê no meio desse caso onde é um boliviano que nasceu com as duas genitálias, o médico tomou uma decisão lá, um médico na Bolívia, a criança foi adotada. Então ela nunca soube que ela passou por isso. Só que ela sempre se sentiu um menino. E eles escolheram que ela fosse uma menina. E a família que adotou, que eu entendi é norueguesa, sempre tratou como menina, mas desde muito cedo as diferenças biológicas do que ele fazia, comportamentais, a impulsividade, né, dele já levavam ele para uma outra característica, apesar do corpo. Ele chegava a desenhar quando pequeno uma criança com um pênis enorme, né? Assim, quando era criança, uma espécie de autorretrato, né? Um autorretrato, exatamente. E aí, quando esse médico que está fazendo parte dessa indústria, né, essa indústria de recuperação, ele se dá conta que tem alguma coisa estranha ali. Né? Tipo assim, tem uma arbitrariedade muito grande. Quer dizer que essa criança que desde pequeno sempre foi tratada como uma menina, que a família adotiva sempre tratou como uma menina, mas que sempre se sentiu como um menino e nasceu com a genitália masculina, no fim das contas, né? Como foi arbitrário, como aquela biologia, né? Não conseguiu ser vencida pela cultura. Ela definitivamente não conseguiu ser vencida, apesar da insistência. E aí, quando ele reconhece isso, ele fala: eu preciso tratar a pessoa. Não é uma questão mais de resignação sexual, se eu vou tratar, vou colocar. Não, ele resolveu escutar. Aí muda tudo. E aí, pelo que eu entendi, aí não fica claro. É como ele trata hoje. Né? Ele vai pegar esses casos muito complexos, onde a própria medicina não consegue identificar qual é o gênero, né, da criança e vai tentar descobrir isso para tratar a pessoa. E aí é tratar mesmo, tratar a pessoa. Então, que é algo que completamente destrói a ideologia de gênero. Né? Quer dizer, o experimento lá, Evandro, do John Mooney, é famoso, a gente deu a matéria na Gazeta, matéria no Ideias, exclusiva para assinantes. Tem a história, se você quiser conhecer mais, você que está vendo a gente,
coloca lá John Mooney, Gazeta do Povo, no Google, você acha a matéria. Também a gente depois coloca lá na descrição do vídeo. Posso falar? A história... Desculpa? Achei que você tinha acabado, desculpa. Achei que você tinha acabado. Não. Então, a história do John Mooney é bem complicada, porque assim, é uma criança que, quando ela era bebê, eles vão fazer um procedimento bem simples no hospital, que é a retirada ali do prepúcio, né? Que é coisa mais simples. Só que era o médico que fez, provavelmente era incompetente, não sabia fazer direito, ou teve um problema ali com o equipamento. Ele foi usar aquele bisturi elétrico e ele carbonizou o pequeno pênis do menino, do bebê. Né? Já você pensa que inferno de vida desse piá. Daí, o que o John Mooney falou para essa família? Crie ele como uma menina. Porque não é biológico, né? Na cabeça do John Mooney. Não é biológico. Se você criar ele como uma menina, ele vai se portar como uma menina e tal. É só cultura, que é o que esse pessoal defende. E o que aconteceu? Na adolescência, mesmo quando era criança, ele não queria se portar como menina, ele se apaixonava por meninas, né? Ou seja, ele se identificava com o sexo biológico dele. E depois de adulto, ele ainda casou com uma mulher, obviamente, casou e tal. Mas, enfim, por tudo que aconteceu na vida dele, ele acabou tendo um fim bem trágico, pelas coisas que ele foi exposto quando era criança, ele acabou se suicidando. Mas isso é uma prova cabal, né? Esse não é nenhum caso de redesignação. O irmão dele também se suicidou, não se suicidou? Não sei a história ele tinha um irmão gêmeo, né? Então, por isso também tem um componente aí na experiência, né? Eu acho que sim, eu acho que ele, não sei se era irmão gêmeo ou só irmão, mas enfim. Mas a questão é essa, porque ele não é nem intersexo, né? Ele não é o que tem os dois sexos ali, e não está muito bem definido, que nem é o caso do Vitor, que nasceu, que foi quando era criança, chamavam ele de Vitória, colocava um vestido e tal, e depois ele se identificou. Não, ele era um homem total, e por um acidente perdeu o órgão, perdeu a genital, perdeu o órgão sexual. E ele não conseguiu se comportar, não foi uma questão, a cultura não foi determinante. Então, para mim fica claro, né? E também tem outras coisas que eles levantam ali que eu acho interessante, são coisas bem paradoxais. Por exemplo, então vamos tratar todas as mulheres, criar as mulheres como a gente trata o homem. Um dos resultados disso, se é uma coisa tão boa, né, é a gente tratar todas as mulheres que têm homens, assim, não estou falando que a gente não dá as oportunidades. Ninguém, por favor, eu sei que tem 4 caras aqui, né, então a gente pode ser interpretado como machista. Não se trata de uma questão de dar oportunidades, mas uma coisa... Mas tem a Rebeca aqui. A Rebeca, né? Paulo, que já escreveu um texto. Eu já escrevi, para quem não conhece, eu escrevi o texto da Gazeta do Povo, em que eu me identificava como Rebeca. Só para fazer uma zoeira. E a questão da violência, né? Porque homem é muito mais violento que mulher. Ele tem um episódio que é sobre isso, né? Ele fala disso. Então, quer dizer que a gente teria uma sociedade super violenta. Né? Quanto que ia aumentar a violência? A mulher, pelas características biológicas, ela não quer se envolver em confusão, né? Porque ela tem que proteger a prole e tudo isso. Óbvio, gente, não são todas as mulheres que são assim. Quando a gente fala a mulher e a gente faz essa generalização, uma generalização baseada na maioria, não em todas. Não, mas eu não sou assim. Então, sim, perfeito, parabéns. Tem que levar em consideração o signo também, né, João? Isso, são 12 signos no zodíaco. Eu só queria falar, o Evandro citou o Jordan Peterson. Outra coisa que ficou patente para mim no documentário, eu gostei bastante disso, que não é uma coisa... eu acho que esse documentário é anterior até o livro do... Bem anterior. Bem anterior. O Jordan Peterson, no primeiro livro dele, esse segundo é uma porcaria, mas no primeiro ele fala, tem um capítulo todo dedicado a isso, a como a gente vive uma epidemia de intelectualização. Isso é uma coisa própria do marxismo, que é observar o mundo pelo olhar sempre intelectual. Então, por isso que ali fica claro que a teoria de quem defende aí
ideologia de gênero e tal, a teoria é mais importante do que a realidade biológica, porque é isso. Eu lembrei, Jones, de uma coisa que você me falou esses dias aí e tal, sobre o cérebro fazer a gente tropeçar, né, dar rasteira na gente. Então eu fiquei vendo aquele pessoal levando rasteira do cérebro o tempo todo, sabe? Essa racionalização. O mundo, eles querem compreender toda a complexidade do mundo de uma forma extremamente intelectual, racional. Ele não tem espaço ali, o que torna... não tem espaço para o espírito, não tem espaço para a biologia, não tem espaço para nada. E é que só... torna completamente cegos para a realidade, porque uma coisa bem sutil no documentário é quando ele vai para a rua, quando ele vai para a escola, né, no começo ali. Então, assim, estão os intelectuais falando que gênero não existe, que gênero é uma construção social, a biologia deve ser negada. Aí, quando ele chega lá na escola e fala, quem é mais inteligente da turma? Uma menina levanta a mão. Teus pais eram inteligentes? Dela, assim, você acha que você é inteligente porque eles eram inteligentes? Sim. Quem que é pior da turma? Aí vai a menininha lá. Teus pais eram... Você acha que... Quantos por cento você dá? Acho que dou 50% por causa do meu jeito para eles, né? Por não ser tão boa. Você culpa eles? Não. Aí ele vai para a rua, vai perguntar para as pessoas, quanto você acha que é biológico e quanto você acha que é construção? As pessoas são muito mais... Tem muito mais noção do que os estudiosos. O cara fala 30%, 70%, outro fala 50%, 50%. Aí vai para os intelectuais e fala 0%. Biologia Mas não é. Tudo é uma construção social. Mas o meu o Sabag e o Paulo conhecem bem o meu teorema da Rui Barbosa, né? Rui Barbosa é a Praça da Sé de Curitiba. Chega lá na Praça então vamos falar em termos nacionais, né? Todo mundo conhece a Praça da Sé. Eu já morei em São Paulo também. Chega na Praça da Sé, sai perguntando para as pessoas o que é teoria queer, qual que é o transgênero, qual que é não sei... Cara, 1% vai saber. Binário, neutro. A Folha fez uma pesquisa lá do Datafolha do dia, 90% da população brasileira não sabe o que é transgênero. Ou seja, não é uma preocupação, é só na academia. 90% da população não sabe o que é pronome. É verdade, é verdade. Yes. Agora, uma coisa também que o documentário me chamou a atenção, aí assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mais no episódio sobre raça, na verdade, que isso fica bem claro, que eu compreendo um pouco também esse lado das pessoas que negam o determinismo biológico. Ninguém aqui está pregando o determinismo biológico, eu sei disso. Mas existe o confronto também, esse confronto existe. Eles entrevistam o Charles Murray, que é o autor daquele famoso livro lá, The Bell Curve. Não sei o nome em português, se alguém souber. Que ele mostra as diferenças de desempenho de QI de negros e brancos, de populações negras e brancos. E eu entendo que as pessoas que promovem essa igualdade, né, que é intelectualizada, racionalizada, passando por cima de qualquer aspecto biológico, elas têm muito medo do que esse conhecimento pode gerar na sociedade. A gente sabe, o nazismo usou um semi-conhecimento ali para promover a eugenia. E então o discurso, existe esse discurso também, de que a biologia pode ser usada realmente, dependendo do conhecimento extraído, pode ser usado para se promover algum tipo de política pública eugenista. Só que daí a escolha deles então não queremos saber de biologia. Isso que eu acho que é perigoso. O nazismo, tem muita gente que culpa Darwin, né, por essa questão do mais fraco versus mais forte, mas que é uma loucura, porque o Darwin nunca pregou a sobrevivência do mais forte sobre o mais fraco. É o mais adaptável. Exatamente, do mais apto. Não, ele nunca pregou eliminar o menos apto. Isso. Simplesmente ele fez uma observação de como funciona a evolução, né? Não, mas tem muita gente séria que culpa Darwin pela ascensão nazista. E ajuda você, assim, eu acho que não existe pergunta que não deve ser feita. Né? Assim, se descobrir que quem mora no portão tem mais dificuldade para natação do que quem mora no centro aqui da cidade de Curitiba, não vejo problema. Assim, o que você vai fazer disso é um problema. Mas você descobrir isso, porque você pode ter remédios, você pode... Né, a Covid pode se comportar diferente em cada tipo de código genético, de população, de etnia. O Pinker fala justamente isso no último episódio, que esse tipo de
de pergunta, esse tipo de resposta tem que levar a um outro tipo ao desenvolvimento de políticas, de tratamentos e tal, que equilibre essas disparidades. Eu acho que é meio por aí. Se, por exemplo, você pega lá uma coisa que é meio óbvio, se você pegar fazer um teste de QI entre nascidos na classe A e B e nascidos na classe D e E, provavelmente, deve ter isso, mas eu vou falar aqui de verdade. Não, mas assim, mas porque tem deficiência de vitamina na infância, alimentação deficitária, falta de ambiente escolar, tudo isso. E não estou falando que o QI também é o único método de determinar a inteligência. Eu não estou falando que ninguém vai sair, mas às vezes é uma questão. Aí sim é uma questão ambiental, não uma questão biológica, porque a criança da classe A e a criança da classe E é igual. O que faz, aí sim, mas daí quando faz a pesquisa, por exemplo, vamos supor, podemos fazer uma pesquisa tentando medir isso daí? Por que não? Vamos fazer. Vamos fazer a pesquisa, vamos descobrir o que a gente pode fazer para diminuir. E se a gente descobrir que é uma questão de falta de vegetais na hora do almoço, a pessoa, sei lá, na classe D e E, porque é mais barato, come só salgadinho, come só isso. Então, é isso. Existe um dos episódios que se chama o efeito parental. Porque quando você, como tudo, para esse tipo de cientista, né, da construção do gênero, ele é, de alguma maneira, ele é ambiente. Normalmente é ciências sociais, né? Ciências sociais, sociólogos, né, enfim. E ele vai tentar descobrir isso. Ele fala, mas então os pais devem ter uma influência muito grande no que os filhos vão ser, né? Veja, a gente não está falando de gostos, a gente está falando assim de maioria, né? O que ele descobriu? Ele descobriu um estudo de uma pessoa que pegou e comparou QI de pais e filhos biológicos e de pais e filhos adotivos. E tinha um grupo, foi publicado, se eu não me engano, na revista Science. Teve um deles que foi publicado na Science, eu não me lembro se é esse ou se... Eu acho que é esse. E tem um grupo de controle. Só que ele também monitorou os pais biológicos que fizeram a adoção, que deram os filhos. E o que ele descobriu? Que é muito alto que o descasamento de QI entre os pais adotivos e filhos, e os filhos adotivos muito parecido com o QI dos pais biológicos que deram as crianças. Então, eles não tinham mais o contato, porque todas as crianças eram meio que recém-nascidos. E na família controle ou na família de pais biológicos, o QI é parecido pai e filho. Então, você vê, se fosse essa questão 100% construção social, como que você justifica? E aí, você vai falar, tente nisso, pode ter uma predisposição à matemática. Vamos lá, a gente não está falando que um é mais inteligente do que o outro, é que no tipo de cognição que o QI mede, existe uma correlação, existe um jeito de você... mas isso é esse é um assunto bem complexo, porque QI é uma medida muito controversa. Os libertários acreditam que realmente aquilo foi inventado com fins genocidas, eugenistas mesmo. Veja, então... não vamos falar se o QI faz sentido ou não faz sentido. O QI é um modo de medir, tá? Sim. E um modo de medir mostrou que sim, existem um fator genético muito grande nesse tipo de medição que o QI registra. É óbvio que você vai ter em algumas sociedades onde você vai ter aptidões lógicas, outras etnias que você pode ter aptidões sociais, e isso, algumas ferramentas, elas conseguiriam mostrar se você tivesse, né? E aí o negócio é que a diferença, né, Evandro, a diferença entre homem e mulher em aptidões, em tudo isso, não é uma, assim, por que a mulher é uma desvantagem cuidar dos filhos, por exemplo, ter mais aptidão para cuidar de pessoas? Não é uma desvantagem. Aí que tá. Não é uma desvantagem. A grande questão é essa. A sociedade talvez devesse repensar a questão de como você trata isso. Por exemplo, por que uma dona de casa não tem aposentadoria? Deveria ter. Passou a vida cuidando de um trabalho extremamente nobre,
passou a vida Na cuidando. Argentina agora tem. Na Que Argentina bom que agora tem, que bom que tem. Tem que dar parabéns, só não é porque o presidente lá é um débil mental lá que não vou dar parabéns, tem que ter. Da onde vai tirar o dinheiro para isso e tal? É uma questão para o Paulo Guedes, para o Paulo Guedes da Argentina, etc. E tal. Mas eu acho justíssimo, justíssimo, porque qualquer um que crie uma criança em casa sabe como que é o trabalho, e se não fosse esse trabalho, como que o pai, ou se for o pai que fica em casa cuidando, a mãe vai sair para o trabalho depois. Então, esse tipo não é desvantagem, gente, não é desvantagem esse tipo de coisa. E talvez, agora, uma coisa que para mim que eu acho que deveria ser óbvia, é que esses papéis não são fruto de cultura, né? Esses papéis mais aptos para as mulheres e mais aptos para os homens não são fruto de cultura, porque não existiu nenhum tipo de conspiração feita há 100 mil anos atrás, quando os homens da caverna, eles não simplesmente não sentaram, olha, putz, é tão legal sair para caçar, vamos deixar a mulherada em casa e vamos sair para caçar lá, tal, e a gente faz... Vamos morrer mais rápido. Tal. Ela ficou lá cuidando da piazadinha lá, na caverna. Não é isso, gente. Então, isso tudo é fruto de milhares de anos de evolução. Eu até me perdi um pouco, mas assim, você tem várias fases. Você tem a biologia, que para mim é inegável, assim, só que hoje você não faz perguntas que deveria fazer, e a gente sabe disso. No próprio documentário, eu não sei se vocês viram, em qual que estava, em qual capítulo, que eles falam que quem faz as pesquisas biológicas não tem acesso aos recursos públicos. Ô, Evandro, Tá? eu queria falar sobre isso depois também um pouquinho. Alex, você tá quietão? Deixa eu só fechar aqui então um pouquinho. Então a gente tem essa questão, a gente tem a questão da epigenética, que é a partir do momento que você tem a construção genética, você tem o desenvolvimento ali que pode gerar várias coisas com ativação e desativação dos genes. Sim, né? Quando você fuma, você ativa certos genes que podem ser passados para a próxima geração, que não seriam se você não tivesse tal tipo de comportamento, não consumisse tal tipo de alimento, e aí você não tivesse certo hábito. Que compõe tudo isso. Então, assim, é quase não acreditar que as pessoas não aceitem que tudo isso influencia e que só lá a ponta da cultura é que determina tudo como a gente deve ser, né? Vai lá, Sabai. Não, você mencionou um trecho dos episódios que eu acho que é bem relevante, quando alguns pesquisadores noruegueses, né, país com um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do planeta, se queixam que eles não têm fundos para fazer um tipo de pesquisa pública que outros pesquisadores da linha do determinismo cultural têm. Né? Nós pensamos, pô, isso é um fenômeno que está acontecendo na Noruega. Será que acontece em outros lugares? Olha, muito provavelmente sim. Vou dar um exemplo banal. Vocês estão aí, o Jones agora citou jocosamente agora há pouco formação de ciências humanas e sociais, né? Eu tenho uma formação em sociologia, assim inclusive como o documentarista, né? Tenho formação em sociologia. Então, fazer um mestrado na universidade pública na área de sociologia. Em humanas, de forma geral, vou falar de humanas porque conheço um pouco de outras áreas exatas e biológicas, né? Mas em humanas, para você ser aceito num programa de pós-graduação de uma universidade pública, você precisa submeter um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa vai ser julgado pelos professores que compõem aquele colegiado da escola de pós-graduação. E como é que eles fazem a escolha? Né? Como que eles decidem que tipo de projeto vai ser selecionado para o aluno cursar, desempenhar, fazer aquele projeto de pesquisa e aí defender a sua dissertação, sua tese, no caso do doutorado, e ganhar o seu título. Né? Ora, se aquilo se filia à linha de pesquisa dos pesquisadores daquela universidade em particular. Então, quem é do universo acadêmico sabe que se você quer estudar um assunto X, você vai precisar submeter esse assunto X a determinadas universidades, pelo menos aqui no Brasil, que são as universidades que se dedicam a fazer pesquisa a respeito daquelas linhas. Né? E a justificativa é muito simples. Olha, aqui a gente tem esse conjunto aqui de professores, que são professores que estão lá por concurso público, normalmente, né, na universidade pública, e eles só estudam isso, isso e aquilo. Então, se você estuda isso, isso e aquilo,
venha fazer parte desse grupo. Se você estuda outra coisa, vá procurar pesquisa, orientação em outro lugar. Então é lógico que existe uma seleção feita por um universo muito pequeno de pessoas do que deve ou não se tornar objeto de estudo acadêmico aqui no Brasil. Então, por que a gente critica a ideia da ideologização, né, dentro da universidade? Porque muitas vezes esses grupos de acadêmicos vão refutar pesquisas, projetos de pesquisa que vão em oposição ao que eles já acreditam de saída. Então, se você propõe uma pergunta que ela seja incômoda para aquilo que eles já têm como consolidado, dificilmente você vai encontrar alguém que abra as portas para um pesquisador e falar, ok, vamos estudar isso aqui, que é uma coisa que a gente não está habituado, que a gente discorda, que a gente não tem uma linha já de autores que corroboram essa ideia, né? Por isso que aquela lógica quando eles dizem lá, o pessoal que defende o determinismo cultural, a biologia não me interessa, é porque de fato existem escolas de pensamento que vão dizer, não, a gente não quer saber, isso aqui a gente não estuda, isso aqui nós refutamos de saída, né? E eu queria só citar o caso de um sujeito que aparece bastante no documentário, acho que é uma das principais fontes ali em defesa do determinismo cultural. Eu fui pesquisar aqui o nome dele, é um nome norueguês, né? Então não é muito comum, é o Jørgen Lorentzen. É talvez o cara que mais aparece ali defendendo a ideia que é um drogado. Loiro. Loiro. Esse cara. Segundo o Jones citando uma referência em comum nossa, né? Um homem que usa brinco logo é drogado. Né? Só para quem saber, só para não vier tacar pedra na ironia. Gente, procurem o Bruno Aleixo, que é Isso. É só uma ironia, tá, gente? Humorista português, daí ele tem lá conselhos para a vida, tal. Daí um dos conselhos ele fala, homem que usa brinco é drogado. Tal. E esse coisa... cara é uma brincadeira. Esse cara, o Lorentzen, que aparece bastante ali, ele é um cara que é respeitado na Noruega, ele é conhecido, ele é um ensaísta mais do que um cientista. Né? Ele é conhecido na Noruega, bem conhecido, um cara muito popular, participa muito de debate, né? Eu acredito, suponho que na televisão dos países nórdicos tem muito programa de debate, sendo uma coisa, né, intelectualizada ali. E esse cara era um cara conhecido. Ele é o Paulo Pozonoff da Noruega. Quase isso. Pozonoff, se tivesse mais cabelo, E esse cara, ele defende muito essa visão negacionista da biologia, né? E ele, depois que saiu o documentário, que o documentário fez sucesso, né, teve grande repercussão, ele se voltou contra os documentaristas, como era de se esperar, dizendo que ele foi retratado de forma errada e tal. Quase isso. Distorceram. Bom, esse cara faz uma reclamação para um órgão estatal norueguês, que é uma espécie de órgão de controle de mídia da Noruega, pelo que eu entendi lendo aqui a Wikipedia. Esse cara faz uma reclamação de que ele teria sido retratado de forma errada, mal interpretado nas séries, e aí a NRK, a televisão norueguesa, submete toda a filmagem bruta para esse órgão olhar a filmagem bruta e tomar uma decisão, um parecer se o cara foi mal retratado ou não. E o que acontece? O órgão diz que não, que o trabalho jornalístico feito ali pelo documentário é muito sólido e que não houve nenhum problema de retratação da figura desse cara. Mas dá para ver, né, que o trabalho é sólido, né? No próprio documentário, o jeito que ele conduz as perguntas, né? Ele não vem com pegadinha para cima do pessoal. Não, ele é bem honesto mesmo, né? Mas o único que eu queria chegar nesse ponto, esse sujeito, depois que ele passa por essa polêmica, esse cara, o Lawrence, ele passa por essa polêmica e tal, briga, diz que foi mal interpretado, isso, aquilo. Ele já é um cara que escreve muito sobre sexualidade lá na Noruega. Então ele tem essas ideias que ele defende ali, ele escreveu lá não sei quantos livros a respeito disso. Durante um desses debates, ele cunhou um termo, quando ele estava debatendo com pessoas que divergem dessa linha de pensamento dele, chamando essas pessoas de biofascistas. Já tinha ouvido falar disso? Mas isso vai chegar no Brasil. Vai chegar no Brasil. A gente está inaugurando. Provavelmente. Pô, vamos colocar isso no título. Tem que colocar isso no título lá, documentário biofascista. E onde que isso termina? Porque esse cara, daí ele sai um pouco da Noruega, ele não fica só, né, com essa bandeira do determinismo cultural. Ele vai fazer o quê? Ele vai virar um ativista, ele vai para a Turquia brigar lá com o Erdogan, ele vai levantar outras bandeiras associadas ao progressismo,
E no meio disso tudo, ele vai virar um sujeito que é reconhecido como um defensor de valores democráticos, tal e tal e tal. Então, quer dizer, olha, vejam só, o que isso significa? Que o sujeito ergue umas bandeiras, ele traz para si um conjunto de bandeiras, entre as quais algumas que são difíceis de serem defendidas, embora tenha muita gente que defenda isso, só que, de repente, se você refuta a ideia de um sujeito como esse, você vai ser taxado de um termo muito inteligente que ele criou na hora, ou você vai ser visto como alguém que não defende valores democráticos, como se você comprasse todo o discurso do cara em oposição ao que ele disse. Se ele falou uma besteira na vida, você vai dizer, não, isso que esse cara fala é uma besteira. Ah, não, então você é antidemocrático, então você defende autoritarismo, é amigo do Erdogan e coisas assim. Cara, né? a Bruna Frascola, nossa colega lá de Gazeta do Povo, foi muito feliz no insight que ela teve esses dias. E é isso, ela fala, inclusive, essa nova roupagem do autoritarismo. Não tem problema mais você ser autoritário, você agir como um autoritário se você usar as palavras certas, se você defender as causas teoricamente certas, que esse povo considera certo. Esse negócio de fascista é um negócio que vai ainda causar muito problema para todo mundo. Porque todo mundo é antifascista, não é? Todo mundo. Qualquer pessoa normal, saudável, é antifascista. Só que daí vai um grupo, se apropria, né, da palavra antifascista e começa a chamar todo mundo que é contra eles de fascista. Então, por mais que você abomine qualquer tipo de totalitarismo, abomine tudo que aconteceu na Alemanha nazista, faça tudo possível para que isso não se repita, você está do lado dos fascistas, simplesmente porque você foi contra os antifascistas. Que nem eu fiz lá a matéria do Borba Gato, né? O Borba Gato não era genocida, ele não saía matando índio, ele viveu entre os índios, ele é de outra época, diferente do Raposo Tavares, do sogro dele, lá do Fernão Dias Paz. Então, ele era totalmente diferente. O Fernão Dias Paz, se eles quisessem lá na estátua, nem sei se tem estátua. Bem, tem a estrada, tem a Fernão Dias e tem a Raposo Tavares. Se eles quisessem ir lá na estrada, tacar fogo na estrada, ok, porque eles iam causar um tumulto danado. Essa estrada passa, sei lá, milhares de carros todo dia. Mas, pelo menos, seria coerente com o que eles estavam falando. Mas eles foram na estátua do Borba Gato, que o único pecado que o Borba Gato teve foi matar o emissário da coroa portuguesa, o maldito cobrador de impostos, e ser feia a estátua. Fora era um isso... libertário, então. Era um Era um libertário, Ancapinho. Borbinha. Ancapinho, o nosso Borbinha. Mas, assim, eu vou fechar aqui a minha parte, então a recomendação, eu recomendo, tá fácil, é de alta qualidade, são 7 capítulos de 38 minutos cada capítulo, e a gente nem triscou. Ó, veja, do nosso programa passado que a gente falou do processo, as informações da nossa conversa tinha muito mais informação do que o documentário, né? A gente mesmo falou, o documentário tinha 15 minutos de informação, o resto, nada. Aqui o que a gente discutiu não consegue pegar sequer um dos capítulos, da quantidade de elementos que ele vem trazendo e vai tirando do armário essas informações e jogando para a gente. Então, a minha recomendação, e já vou dando minha nota, posso? Não, porque tem vinheta hoje, daí eu tenho que fazer, a gente vai dar uma nota depois. Opa, eu quero ver a vinheta. Você vai ver agora aqui ao vivo ou vai ser colocado só na edição? Não é assim que funciona, mano. Não é assim. Solta a vinheta agora. Solta a vinheta. Vai vir uma quarentener girl, assim, com a vinheta. Mas a vinheta é para nota ou é para as indicações? Tá falando que as mulheres só servem para ser... Tá bom, como que é lá, o Ring Girl. O quarentener boy, então. O quarentener boy. Aí sim, hein? Tá ficando chique, hein? Daqui a pouco a gente vai ter até microfone pro João. Vai ser o pouso. Eu só queria fazer um último comentário que puta, o que é aquele microfone que ele anda? Aquilo é o negócio dele? Eu acho que aquilo é a marca registrada dele. Isso que eu achei que achei que fosse mesmo. Tipo... Eu fiquei pensando que apareceu o Costinha ali pra...
Mas vocês repararam, o cara anda com aquele microfone com fone de ouvido sempre no pescoço e tal. Eu acho que Esse é é o personagem dele. Mas não, o pessoal que está ouvindo hoje não assistiu ainda, não se engane. O sujeito ele tem ele é um humorista lá e tal, mas o trabalho que ele faz é um trabalho de pesquisa de primeira linha ali, não tem. E ele não trata com menosprezo ninguém que ele escuta. Ele trata com absoluto respeito, dá espaço, leva em consideração o que as pessoas estão falando, testa algumas hipóteses dela. O que ele faz é aquilo que o Paulo falou, ele fica levando os recadinhos lá, tipo, ó, fulano. O motoboy tem muito. Aliás, é bom falar um pouco de bastidor de jornalismo. Tem muita pauta, que é uma coisa diferente de você fazer uma pauta com a visão do veículo que você tem, ou com a visão de mundo que você tem, que é o cara que a tese já sai antes da pauta, né? E ele não é assim. Ele vai lá e escuta as pessoas, né? Faz escuta aqui, escuta ali, vai nas melhores fontes, conversa, bota essas teses, essas ideias para se confrontarem. É muito legal. Eu duvido que esse documentário sairia com o mesmo grau de honestidade intelectual no Brasil contaminado de hoje. Duvido e odó, como diziam antigamente. Eu vou começar dando minha nota, como eu trouxe, eu sempre fico por último, então já vou dando aqui um 8. Um 8, porque eu acho que a distribuição no Brasil é um pouco complicado, não é um problema do documentário, mas é difícil, então eu vou dar um 8 também, porque tem alguns episódios ali que, concordo com o Paulo, não é tão interessante, mas 3 episódios, para mim, são muito bons, que é do Efeito Parental, Paradoxo do Gênero e o Natureza ou Cultura. Esses, para mim, são matadores, assim, e dá uma argumentação para a gente, que não é estudioso, muito grande, né? Então, você já começa a contestar coisinhas que vivem falando que parecem verdade, você vai falar, ops, né? Tem coisas muito estranhas aí nessa verdade. Eu vou dar... A minha nota é 7,5. 7,5. Ricardo? Eu voto com o relator, também dou nota 8, porque é um produto de televisão de alta qualidade. Gostaria de ver esse tipo de coisa mais vezes passando em TV a cabo, que a gente tem nos canais de TV a cabo, que a gente tem mais acesso hoje por aqui. Fico me perguntando se hoje, 11 anos depois desse documentário, se ele teria facilidade para ser exibido aqui. Atenção, documentário feito pela TV pública. A TV Brasil lá, TV Brasil. Norueguesa, sabe? TV Brasil, a TV Brasil lá passa. Gente, a hora que anuncia esse documentário, a rede e o pessoal entram no STF, o Barroso barra, não tem? O Barroso vai transformar a sociedade, ele já disse, né? Vai. Então tá, Paulo. Então, já falei, o Jones. Nota 8,5. Vou dar a nota maior aí de todos. Perfeito. Então ficou com média redonda, infinito, 8. Que o coloca idêntico a Mossul, que é o documentário sobre o Fred Rogers. Desculpa, idêntico a Fred Rogers. Nada a ver. Idêntico ao Fred Rogers, que também tirou um 8. E vamos ver o que tem mais aqui muito perto. Tem um outro 8 aqui. A Mula. Do Clint Eastwood. Filmaço. Tá em boa companhia. A minha indicação tem a ver um pouco com o documentário. Vocês falaram lá do John Money, que fazia negócio com gêmeos, né? Tem o Mengele também. Tem um documentário eu acho que é só um documentário ou é uma série? Agora não lembro. Acho que é só um documentário. Não, é série. Three Identical Strangers, na Netflix. É um filme. Três estranhos idênticos. Não é filme, é documentário. Um filme documentário. Um documentário também é um filme. Tá, é um documentário fílmico. Enfim, é sobre uma experiência eugenista em Nova York, da década de 60 até a 80, por um médico lá, judeu, que ele separava crianças, até ele separa... Ih, o Evandro caiu. Ele separa trigêmeos, e esses trigêmeos, por um acaso ali, descobrem que eles foram separados, e eles descobrem que eles faziam parte de uma experiência genética, assim, bem assustadora,
mas bem interessante também o documentário Three Identical Strangers. O Evandro não caiu, viu, Paulo? Ele só desligou a câmera dele por um instantinho. Ele Ah, já tá. volta. Deve ter ido buscar na gaveta a indicação dele da semana. Isso. Quer fazer a tua indicação, Jones? Quero. Eu vou fazer uma indicação super super cabotina, a indicação. Aqui, eu vou fazer uma indicação de um Quarentena Cut que se você gosta... Não, é que eu acho que é injustiçado. A autoindicação. É que eu acho que foi injustiçado. Eu acho que foi injustiçado porque teve pouca... vamos dizer assim, deveria ter sido mais Audiência? Deveria ter tido mais audiência, que foi assim uma discussão muito assim de alto nível que a gente fez. Acho que até foi uma indicação do Evandro, se eu não me engano, de um filme daquele diretor americano, o Terrence Malick. Uma vida oculta. Uma Vida Oculta, isso mesmo. A Vida Oculta, que foi assim para mim, até hoje eu acho que foi o melhor Quarentena Cult que a gente fez. Então a gente vai colocar o link ali na descrição, se você chegou até esse momento, para assistir também a Vida Oculta, que eu acho que foi o melhor Quarentena Cult que a gente já fez, e é sobre um tema super complexo também, que é a objeção de consciência, que todo mundo acha que apoia, mas vendo o filme acha que apoia, mas na verdade, na vida real, não apoia tanto assim. Então, é bem interessante ir lá e assistir esse nosso Quarentena Cult. Eu vou fazer uma não recomendação para vocês não acharem que eu estou de sacanagem recomendando Quarentena Cult. Saiu na Amazon um filme com a Kate Beckinsale, que ela é uma assassina e tal. E eu fiquei pensando, pô, como que os caras podem estragar um filme com a Kate Beckinsale, que deve ser uma das 5 mulheres mais lindas do mundo, e que ela é uma assassina, porque a gente até fez o Quarentena Cult sobre o Atômica, que é com a Charlize Theron, que é um filmaço. Cara, o filme é ruim. Tudo é ruim, assim, do início. As atuações, o cast. Qual que é o nome do filme? Como é o nome do filme? Jolt. 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 Ah, não é Jolt? Que ela precisa... Cara, ela tem um problema que ela é super poderosa. Ela tem quase... É tipo um superpoder, mas não é superpoder. Ela tem um problema lá que não existe na vida real, que ela tem altas descargas de hormônios e adrenalina, e ela fica super nervosa e ela sai batendo em todo mundo. E então, o cientista conseguiu fazer com que ela use isso só para matar as pessoas. Tá? Daí ela usa uma veste que dá um super choque nela para parar esses ataques. Cara, é um filme Você viu essa sinopse e achou que poderia É, ser uma boa ideia. Embarcou. Kate Beckinsale, assassina. Precisa de sinopse? Então, deixa eu embarcar aqui. Aí você me convenceu. Minha indicação não é muito melhor que a do Jones, não. Eu vou, só para manter o clima, Nossa, tem é muito boa. num dos episódios do... Agora, será que eu já não trouxe isso? Ué, agora me deu... Evandro, tá Trapper. cortando a sua imagem. Tá cortando a sua imagem. Aí... Trapper. Quê? Não, o Paulo, esqueça o que o Paulo falou, Ivan. Pode continuar. Não, é que ele tava cortando para mim a imagem dele. Tá, fica melhor. Tá, vamos lá. É um documentário, é uma série dinamarquesa, talvez? Porque no lavagem cerebral... Daqueles países que só neva. Então, é que no lavagem cerebral, quando o norueguês vai lá para os Estados Unidos, ele vai numa cidadezinha que está entupida Putz, de eu neve. esqueci de falar disso. Por que toca The Cure quando ele vai para os Estados Unidos, que é uma Não, banda mas britânica? é piada, cara, porque ele toca Queen, The Cure e algum outro inglês. Jimi Hendrix no começo. Hã? Jimi Hendrix no começo, né? Jimi Hendrix... Ele só toca gente inglesa ali quando ele vai se descobrir da América. E aí ele vai lá e ela fala assim, e curtindo o frio dele, isso daqui para mim é verão, né?
E o documentário, a série que eu estou recomendando, tá na Netflix, é Trapped. Trapped. Aprisionado. Que é, eu acho que é dinamarquês e é um gordinho policial no meio de uma nevasca que descobre um corpo. E é uma série policial, quem matou, aquela coisa toda, mas só pelo cenário ser completamente diferente, as atuações serem diferentes, tá nesse climinha aí norueguês, dinamarquês, escandinavo. Fica aí a dica. Trapped. Bem feito. A minha recomendação vai ser nessa linha também, só que vai ser mais precisa. Só que eu também posso ter recomendado no passado. Mas eu vou justificar. Se eu Não, já o Evandro recomendei- não recomendou o Trapped, Não, que o eu lembro Trapped que não. Não. não A recomendou, não. minha eu posso ter feito essa recomendação já no passado, mas eu vou justificar e eu tenho duas recomendações hoje. Então a minha recomendação é uma série só porque ela Forever. é norueguesa, que é a Lilyhammer. Pô, Lilyhammer. eu tentei assistir essa série, eu não curti muito, não, sabe? Ela não é muito boa, na verdade. Recomendações do Paulo Bolsonaro. Eu só tô recomendando porque ela se passa na Noruega. Tava num dia ruim. Noruega. Sabe que acho que a produtora executiva é londrinense, né? Daqui do Paraná. Lilyhammer? Uhum. Bom, não sei. Mas a história é a seguinte: é um personagem que ele é o ator que faz, é o Steven Van Zandt, que é o mesmo cara, é um cara que está no Sopranos e também é guitarrista da banda do Bruce Springsteen. E ele faz um personagem que é idêntico ao Pô, personagem. eu queria ter um currículo desse. É um bom Fazer currículo. parte do Sopranos, ser Fazer guitarrista do Sopranos Bruce e Springsteen. tocar com o Bruce Springsteen já tá bom na vida, né? Por isso Pô, que ele tem já deu crédito. muito certo, Tem Winner. crédito. Então a série é o seguinte, ele é igual o personagem dele, Soprano, só que com outro nome, mas é lá, um mafioso, Nova Jersey, que ele tem que entrar no programa de proteção às testemunhas e para isso ele tem que fugir dos Estados Unidos. Ele acaba indo para a cidade de Lillehammer, na Noruega. Então Onde teve uma Olimpíada de ele Inverno. teve uma Olimpíada de Inverno, exatamente. Então ele vai para lá sem saber o que vai acontecer para ele. Ele é um estranho naquela cidade. E aí é um tipo que nem aquele, um americano de Nova Jersey de origem italiana tendo que se entender com a Noruega e as suas particularidades lá. Então é divertida por isso, mas não é uma grande série, não. Não, essa série, o Lilyhammer, falando de série de máfia que não tem violência, né? Quase. Isso, é bonitinha, é comédia. Isso. Não, me lembra uma série que eu acho muito engraçada essa série. É engraçado involuntariamente, que é aquela série Montreal, que tem também na Netflix, que é sobre a máfia em Montreal. Montreal é uma cidade totalmente Curitiba que tem, tipo, 2 assassinatos por ano. Daí você pensa, cara, tipo, o que a máfia vai fazer em Montreal? Daí, tipo, a máfia mais banana do mundo, assim, cara. Tipo, não, e é uma história real. Eles tinham um acordo com a polícia, e a polícia de Montreal era assim: vocês podem fazer o que vocês querem fazer aí, que é, tipo, oferecer proteção, vender alvará para construção, mas não matem ninguém. Se vocês matar alguém, vai ser... Cara, daí rola lá um assassinato, uns tiros e tal. Daí eles se reúnem embaixo de uma ponte com o policial, pô, o que eu falei de dar tiro? Não sei o que. Tipo, cara, máfia no Canadá, nem faz sentido o negócio, assim, cara. E vai ter vinheta de encerramento também, Paulo? Não, eu tenho a minha segunda indicação ainda, Evandro. Putz, foi mal. Minha segunda indicação, mas é que essa eu faço questão. Minha segunda indicação é assista ao Pouso Show. Um novo programa do canal do YouTube da Gazeta, com Paulo Pouso Noff Jr., um programa solo de Pouso Noff. Todas as sextas-feiras, é isso, Paulo? Sim, sextas-feiras. Todas as sextas-feiras, no canal do YouTube da Gazeta. Já tem lá, quando esse episódio for ao ar, já vamos ter 2 episódios, né, Paulo? Do Pouso Show. É isso aí. Então assista não perca o Pouso Show, prestigie e principalmente, o que é mais importante, dê dinheiro para o Paulo Pouso Noff. Dê dinheiro. Assine a Gazeta. Não vai ter vinheta de encerramento, a gente só dá tchau. Então não tem vinheta de encerramento? Então é isso. Muito obrigado a todos. Coloca o Teletubbies dando tchau. É hora de dar tchau. Voltamos na semana que vem com mais um Quarentena Cult. Tchau, pessoal. Tchau.